Sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Ele me disse: Filho do homem, esses ossos podem viver? E eu respondi: Ó Senhor, você sabe. Em 586 a.C., após 3 invasões anteriores, os babilônicos conquistaram a cidade de Jerusalém e destruíram o templo. O solo foi encharcado com sangue judeu, enquanto o restante do povo que sobreviveu ao banho de sangue foi levado cativo para a Babilônia. Ezequiel foi um dos homens mais jovens levados para a Babilônia no primeiro cativeiro, que aconteceu em 597 a.C. Ele serviu como profeta de Deus aos exilados hebreus, que tiveram permissão para viver em uma colônia perto das margens do rio Quebar. Durante aqueles dias de cativeiro, Ezequiel profetizou a respeito da futura restauração espiritual e nacional de Israel como nação nos últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo. Sua profecia se aplicava a Israel e, por extensão, à Igreja. A história registra que durante sua longa história, Jerusalém foi atacada 52 vezes, capturada e recapturada 44 vezes, sitiada 23 vezes e destruída 2 vezes. A parte mais antiga da cidade foi colonizada no 4º milênio, tornando Jerusalém uma das cidades mais antigas do mundo. Em 70 d.C., Jerusalém foi finalmente conquistada pelas legiões romanas e o templo destruído sem nenhuma pedra deixada sobre a outra, já que o próprio Senhor Jesus também havia profetizado cerca de 40 anos antes de acontecer, em Mateus 24, versículo 2. Em 70 d.C., o judaísmo bíblico mosaico deixou de existir. Por quase 2.000 anos, Israel foi controlado pelas nações gentias. Naquela época, não havia pátria para o povo judeu. Então, em 14 de maio de 1948, um dia antes do término do mandato britânico, David Ben-Gurion, o chefe da agência judaica, declarou o estabelecimento de um Estado judeu em Eretz Israel, a ser conhecido como o Estado de Israel. Foi um milagre moderno, onde Israel se tornou uma nação novamente em apenas um dia. O profeta Isaías predisse esse evento quando escreveu em Isaías 66, versículo 8, quem ouviu tal coisa? Quem viu essas coisas? Uma terra pode nascer em um dia? Uma nação pode surgir de uma vez? Assim que Sião deu à luz, ela também deu à luz seus filhos. Este renascimento da nação aconteceu como resultado de um período intenso de perseguição ao povo judeu no início dos anos 30 e durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de 1948, o povo judeu havia se tornado um vale de ossos secos. E esses ossos estavam muito secos por estarem nessa condição por muito tempo. Hoje, há muitos clamando pela destruição de Israel e, nos bastidores, Satanás está trabalhando para destruir o Estado judeu, porque sabe que os planos e propósitos proféticos de Deus para o retorno do Senhor Jesus Cristo dependem também do seu plano profético e de suas promessas para a nação de Israel e a restauração espiritual como uma nação. Este pequeno pedaço de propriedade está rodeado pelas nações muçulmanas mais poderosas do mundo, cujo objetivo é a destruição, mas ainda existe até hoje. O Senhor colocou Jerusalém no centro das nações, Ezequiel 5, versículo 5. Certa vez, os judeus estavam de volta às suas próprias terras em 1948 e Israel floresceu. No início, era uma terra estéril e um deserto, mas sob a mão do povo judeu e pela misericórdia soberana de Deus, a terra floresceu novamente. Apenas alguns exemplos. Em 1963,
Eilat era uma pequena vila à beira-mar, mas hoje é um lindo resort à beira-mar com uma bela praia. Ainda mais longe, em 1912, a própria Jerusalém era uma cidade degradada e de aparência sombria, mas hoje é uma metrópole próspera e o centro das atenções do mundo. Em 1920, Be'er Sheva era uma pequena aldeia quase deserta, mas hoje é uma cidade bonita e panorâmica. Em 1930, Hod Hasharon era uma pequena vila rural, mas hoje é uma cidade bem habitada com muitos novos apartamentos. Haifa era uma pequena vila à beira-mar, mas hoje é uma grande cidade moderna. Em 1920, Petah Tikva era uma pequena aldeia rural, mas hoje é uma cidade próspera com apartamentos modernos. E depois nós temos Tel Aviv, que em 1920 parecia um acampamento improvisado, mas hoje é uma cidade próspera. O profeta Amós falou sobre a futura restauração de Israel quando escreveu: Eis que vem dias, declara o Senhor, em que o lavrador alcançará o segador e o pisador de uvas ao que semeia. Quando as montanhas derramarem vinho doce e todas as colinas serão dissolvidas, também restaurarei o cativeiro do meu povo, Israel. E eles reconstruirão as cidades arruinadas e habitarão nelas. Também plantarão vinhas e beberão o seu vinho, e farão jardins e comerão os seus frutos. Também os plantarei na sua terra, e nunca mais serão arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, vosso Deus. O próprio Ezequiel também profetizou: assim diz o Senhor Deus, no dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades, farei com que as cidades sejam habitadas e os lugares desolados serão reconstruídos. A terra desolada será cultivada, em vez de ser uma desolação aos olhos de todos os que passarem. Eles dirão: essa terra desolada tornou-se como o jardim do Éden. E as cidades desertas, desoladas e em ruínas são fortificadas e habitadas. Então as nações que ficaram ao redor de você saberão que eu, o Senhor, reconstruí os lugares arruinados e plantei o que estava deserto. Eu, o Senhor, falei e farei isso. Então este é o futuro glorioso de Israel no futuro, no reino milenar. O renascimento nacional de Israel aconteceu por causa da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, para dar ao povo judeu a terra de Israel e ser para eles uma possessão perpétua, como diz em Gênesis 17, versículo 8. O que vemos hoje em Israel é o prenúncio do reinado milenar, mas por causa da sua rejeição ao Senhor Jesus, seu Messias, eles terão que passar pelo tempo da grande tribulação, mas serão salvos dele, aqueles que se redimirem e se arrependerem. Jeremias 30, versículo 7. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Embora Jerusalém deva ser atacada pelo anticristo e seus exércitos por 3 anos e meio, e provavelmente pessoas serão levadas mais uma vez ao exílio, a própria cidade não será removida, mas provará ser uma pedra imóvel que destrói qualquer nação que procura destruí-la, como escreveu o próprio profeta Zacarias. 12, versículo 2. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porei em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então, os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Dito isso, não há dúvida de que a bênção do Senhor permanece sobre Israel hoje como uma nação por causa do patriarca Abraão. Israel lidera o caminho em tecnologia para o meio ambiente e faz o deserto florescer, tornando a terra mais verde, limpando a água e o ar e fornecendo energia limpa. Além disso, a terra é rica em gás natural subterrâneo e hoje eles estão perfurando também o petróleo. Muitas nações estão agora lidando com Israel.
Eles estão liderando o caminho em desenvolvimentos médicos, científicos e no desenvolvimento de armas modernas e da própria tecnologia. Todas essas coisas são arautos do que acontecerá no reino milenar, quando Israel será a cabeça e não a cauda, e Jerusalém a capital do mundo. Como o profeta Isaías escreveu, acontecerá que nos últimos dias a montanha da casa do Senhor se estabelecerá como a principal das montanhas e se elevará acima dos outeiros, e todas as nações fluirão para lá. Isaías 2, versículo 2. Israel ainda é barro nas mãos do oleiro, porém existem caroços e imperfeições que precisam ser expulsos do barro, e por isso a mão do oleiro trabalha com o barro para moldá-lo de acordo com sua vontade e propósitos. É claro que Israel é o barro e o próprio Deus é o oleiro, e as circunstâncias que cercam Israel fazem com que eles estejam sendo moldados a cada dia. O propósito final de Deus é ter um povo santo, livre do pecado e da idolatria, e reunido com o seu Filho, o Senhor Jesus, o Messias. O profeta Ezequiel se entristeceu com o exílio do povo judeu, como o Senhor se entristeceu com o seu povo rebelde. E enquanto Deus, por meio de Ezequiel, disse aos judeus no exílio o porquê que eles estavam lá, ele também lhes deu uma esperança futura como nação. Ezequiel 37, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Em sua visão, Ezequiel viu toda a nação de Israel. Os ossos mortos estavam espalhados por todo o vale. Eles não tinham nenhuma identidade humana, mas Deus sabia quem eles representavam e por que eles estavam ali naquele vale. Era uma imagem do estado espiritual de Israel na época de Ezequiel, mas também uma imagem futura de Israel. Então, quando vemos Ezequiel passando entre os ossos, é uma imagem do Senhor Jesus andando por Israel durante seu ministério terrestre. E em seu tempo, a nação estava espiritualmente desviada. Isso nos lembra do Senhor Jesus caminhando entre a igreja no livro do Apocalipse para revisar a sua condição espiritual também. A lâmpada do Espírito de Deus hoje está procurando penetrar nas trevas espirituais que prevalecem em Israel e também, por extensão, em grande parte da igreja. Enquanto Ezequiel caminhava entre os ossos mortos, ele viu muito claramente que não havia vida ali e que eles já estavam mortos há muito tempo. A extrema secura fala dessa falência espiritual de Israel como nação, uma falência que ainda hoje é notável. Mas então nós continuamos lá no versículo 3. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel estava olhando para aqueles ossos secos espalhados por todo o vale. Então o Senhor perguntou se eles poderiam viver. Então o Senhor disse para que Ezequiel profetizasse sobre esses ossos. Na Bíblia nós lemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo sempre usará a palavra de Deus para penetrar na morte espiritual, nas almas de homens e mulheres, mortos na iniquidade e no pecado. Deus estava dizendo a Ezequiel que os israelitas estavam espiritualmente mortos como nação e profeticamente que a igreja nos últimos dias também estaria espiritualmente seca. Somente a palavra de Deus, conduzida pelo Espírito de Deus, pode trazer novamente à vida o povo que está espiritualmente morto. Ezequiel deveria profetizar sobre esses ossos, assim como hoje a palavra de Deus continua profetizando sobre a igreja morta. Versículo 5. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor.
É muito claro aqui que o Senhor estava falando da restauração espiritual de Israel. Por meio dessa restauração, Israel, como nação, viria a saber que só o Senhor é Deus. Quando o Senhor Jesus veio a Israel como o profeta Ezequiel, ele caminhou entre o povo de Israel, que estava espiritualmente seco. O sistema religioso foi totalmente corrompido pelos mandamentos e tradições dos homens. Na verdade, era um sistema religioso cheio de ossos mortos. Pelo Espírito Santo de Deus, Deus falou por meio do Senhor Jesus, e o sopro do Espírito deu vida espiritual a muitos em Israel durante o ministério do Senhor Jesus, enquanto ele caminhava entre eles. João 6,63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Muitos judeus encontraram a salvação em seu Messias, o Senhor Jesus, e foram espiritualmente ressuscitados para a vida eterna. Depois que o Senhor Jesus morreu e ascendeu ao céu, no dia de Pentecoste, ele derramou seu Espírito Santo. E após este grande reavivamento espiritual, a colheita entre os judeus em Jerusalém foi transmitida também para as nações gentias. De certa forma, a profecia de Ezequiel foi parcialmente cumprida no dia de Pentecoste, mas terá o seu cumprimento final no fim desta era atual, pois Israel agora é uma nação por direito próprio, uma nação nascida em um dia. Deus se lembra das suas alianças feitas com Israel, incluindo a nova aliança feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Claramente, os profetas falaram da restauração espiritual e nacional de Israel como uma nação nos últimos dias. E continuamos em Ezequiel 37, no versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Em 1948, o mundo inteiro ouviu o barulho dos ossos, quando uma nação surgiu, de repente, depois de quase 2000 anos. Satanás tentou destruir o povo judeu e o holocausto foi utilizado por ele contra Israel. Porém, o povo judeu também sobreviveu. Satanás não pode vencer porque está lutando contra o próprio Deus soberano. Versículo 9. Então, a seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. A menção do Espírito vindo dos 4 ventos fala de um avivamento espiritual entre o povo judeu, trazendo os judeus de volta a Israel, dos 4 cantos da terra. No dia de Pentecoste, a profecia de Joel e essa visão de Ezequiel foram parcialmente cumpridas. O Espírito foi derramado sobre Israel e depois sobre toda a carne, à medida que o evangelho do reino se espalhava pelas nações gentias. Foi um cumprimento parcial, um prenúncio da restauração espiritual da nação de Israel. Quando nós chegarmos no tempo da grande tribulação, o povo judeu que estará acordando e despertando e se voltando novamente para o seu Messias, vai trazer com ele também muitas nações gentias que até então também não acreditavam no Messias. Esses gentios serão salvos principalmente por meio deste testemunho dos judeus que serão salvos. Neste momento também a igreja será um com Israel. Então este último grande derramamento do Espírito sobre toda a carne será a chuva seródia do Espírito. Primeiro será um remanescente fiel de judeus nesse tempo, pregando o evangelho do reino, como havia no dia do Pentecoste. Será o último grande derramamento do Espírito de Deus para ganhar almas para o Senhor Jesus. Antes de chegar o fim, antes da ira do Senhor ser derramada, exatamente como nos dias de Noé, antes da chegada do dilúvio.
O vale dos ossos secos terá se tornado um poderoso exército, cheio até a borda com o sopro de Deus, um exército imparável. A primeira chuva do Espírito viu o nascimento da igreja no Pentecostes. Esta última chuva do Espírito verá o renascimento espiritual de Israel como nação e multidões salvas. No reino milenar, Israel fiel e por extensão a igreja fiel reinará em vida com o Senhor Jesus Cristo sobre as nações que sobreviveram à grande tribulação. No reino milenar, Israel possuirá suas posses. Como uma nação, eles cumprirão completamente seu chamado e dom de Deus sob o reinado do seu Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as nações agarrarão nas vestes de um judeu, dizendo: vamos contigo, porque ouvimos que Deus está contigo. Zacarias 8, a partir do versículo 22. Hoje Israel tem carne e tendões, mas o sopro de vida de Deus ainda está por vir. Mas, quando vier, eles irão ganhar vida e ficar em pé, um exército extremamente grande. Naquele dia, para Israel, será vida dos mortos. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.